Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Hit, galera. Nesse sabadão aí, dia 6 de julho de 2024 aí, estamos trazendo as últimas novidades para vocês sobre o Flamengo, que logo a mais enfrentará o Cuiabá aí a partir das 20 horas da noite no estádio do Maracanã. O Flamengo buscando mais uma vitória. Nesse vídeo preparei para vocês a provável escalação do Mengão e algumas notícias importantes de última hora. No Campeonato Brasileiro, para comprovar que a fase da Copa América, que era temida, se transformou em uma fase de Copa América que seja bem-vinda. Porque o time encontrou soluções, o Tite arrumou o time, o Tite encontrou aquilo que ele esperava dos jogadores, teve o retorno dentro de campo e é realmente uma briga muito grande. O Flamengo, porque o jogo de sábado vai condicionar a rodada do domingo. Agora. Os dois jogos de sábado... Deve ter mudança no Flamengo, hein? De La Cruz vai voltar pro banco agora. Chance nenhuma. Nossa! Jesus! Ele me deu um susto agora. Deu até um negócio aqui. Parou. Oi? Ó, time que ganha não mexe. Não, você já pensou se o aproveitamento cai quando volta todo mundo? Ia ser no mínimo time curioso, né? Vamos deixar isso para depois. A expectativa para esse jogo em casa contra o Cuiabá é outra. Para 73%. Então, é isso. É curioso ver o que o Tite está conseguindo fazer, né? Não imagino que vai cair aproveitamento nenhum, que a gente está falando de grandes jogadores, mas para esse jogo já tem o Eric de volta, já tinha no último, e a expectativa é que haja mudança. A volta do Pedro, o Carlinhos jogou um jogo, fez um gol muito importante, mas o Pedro descansou para jogar contra esse Cuiabá, e aí deve ter uma dobra de volante ali, de repente. O Ortiz continua treinando de volante. Não dá para escrever o Pedro para ele jogar amanhã na seleção? Amanhã não vai estar dando, que ele vai estar em campo um pouquinho antes. Quem? O Pedro. Ele vai estar jogando um pouquinho antes. Ô, Silas, eu falo todo dá pra botar dia ele no aqui, avião hoje, não? Falo todo dia aqui que o Pedro faz Deus. falta para a seleção brasileira. Também acho. Eu falo todo dia aqui. Um jogador com não tem um centroavante na seleção brasileira com a capacidade do Tite Pedro. está de que lado aqui, meu? Aqui? Tá aí. Não, é que no vídeo eu acho que ele fica do outro lado, não é? Não, é aqui mesmo. Você tá vendo, né? O pessoal aqui gosta de você, estão querendo tirar o Pedro agora também. Aí ele vai falar, agora eu tenho o Carlinhos, fez gol, tá confiante. Isso, Calma. Mas para enfrentar o Cuiabá, esse esquema com os volantes te agrada? O Léo Ortiz é uma grata surpresa. Funcionou muito bem, deu conta do recado, jogando improvisado por ali. Mas o Eric Pulgar é um jogador da posição, o Alan tem até um pouco de liberdade de sair mais. O Pulgar chegou dentro da área, sofreu um pênalti que não foi marcado contra o Atlético. Sim. Então ele ganha... Dois, né, não marcados. Ele ganha dois volantes com capacidade de se revezarem na chegada ao ataque. O Léo Ortiz ficava um pouco mais preso, mas é um Flamengo que vai aos poucos criando uma casca. Desses concorrentes ao título hoje, Dani, o futebol mais vistoso, que mais me agrada, é o do Bahia. A mim também. Toques curtos, um time envolvente, que tenta sempre jogar com a bola, tem variação para sair em velocidade. O time mais competitivo ainda é o Palmeiras. O mais consistente, né? O atual bicampeão, é um time que, independentemente das circunstâncias, busca resultado. O Flamengo do Tite está caminhando para ficar no meio termo, de competitivo, e quando chegarem todos os jogadores de volta, é um time que tem capacidade de jogar ainda mais. O teto, o sarrafo é mais alto. Mas até aqui, o que o Tite vai construindo de identidade de time não é para ser um time com a posse de bola do Bahia, e também não Mas não é nesse momento com os desfalques, né? Porque eu imagino que quando voltar De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, o Pulgar já voltou. Mas desde antes, Dani, Cebolinha, a gente... né, que tá machucado. Cebolinha machucado. Mas mesmo com todo mundo à disposição, a gente não via o Flamengo com aquela obsessão de antes pela posse de bola. Até da época em que o Rogério Ceni trabalhou no Flamengo. O Flamengo do Tite não faz essa questão. O Flamengo até reage melhor dependendo do cenário, mesmo com a Arrascaeta, De La Cruz, quando tem espaço para atacar. Então, nesse aspecto, eu vejo o Flamengo se moldando entre um time mais cascudo, mais copeiro e, ao mesmo tempo, com muita qualidade individual à disposição. Ô, Pascoal, a gente tem que fazer um intervalo, só não quero deixar passar uma coisa que a gente também viu a notícia hoje do Fred Gomes, primeiramente dada pelo GE, e aí a gente apurou aqui as informações. O Flamengo negou uma proposta de 12 milhões de euros pelo Wesley. Você tem um minuto para falar desse assunto. Aí cada um sabe o valor, o clube tem que saber o valor para cada jogador, né? Mas eu acho uma boa proposta pelo Wesley. Acho uma proposta razoável pelo Wesley. Seria uma proposta boa para mim,
para um lateral que ainda não se firmou. Está jogando bem agora, mas ainda não é definitivamente o jogador que encanta a torcida do Flamengo. E tem ainda o caso do Gabigol, né? O caso do Gabriel, né? Que pelo que eu sei, fomos nós que demos aqui primeiramente a notícia do Palmeiras interessado no Gabriel, né? Mas esse é para o fim do ano, né? Agora parece que vai ficar para dezembro. Sim. Porque o Palmeiras não quer pagar os 30 milhões que o Flamengo quer pelo jogador. Eu já estou dando os valores para vocês entenderem, para eu não ficar aqui conversando duas vezes, né? O Flamengo quer 30 milhões. O Palmeiras quer pagar O Palmeiras 5. quer dividir com o Flamengo o seguinte: quanto é que ele vai ganhar até o fim do ano? 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões? Então vamos fazer o seguinte: você paga 6, eu pago 6, para o Flamengo não ficar com prejuízo total. Vamos rachar, o Flamengo não quer. É de 6 para 30, se for espiga de milho já faz diferença. Se for milhão, então faz mais ainda, né? Eu vou ter que fazer um intervalo. É melhor você se agarrar em 6 agora do que não ter nenhum lá em dezembro. E reforçar o principal rival ao título? Mas vai reforçar de qualquer jeito. Mas aí já foi pelo menos mais O ano que vem tem um Super Mundial, minha senhora. Eu vou ter que fazer um intervalo, não tem jeito, já estão gritando. Aí o Flamengo tem Cuiabá, depois o Internacional fora de casa, mas tem Fortaleza, Cuiabá, Fortaleza, Inter fora de casa, tem Criciúma, o Vitória fora de casa e Atlético Goianiense. É uma sequência, claro que ninguém prevê futuro, mas é uma sequência que a gente pode imaginar que o Flamengo vai conquistar muitos pontos contra essas equipes, né? Tirando o Internacional fora de casa, que teoricamente pode ser mais difícil. É aquele momento em que você pensa, agora o Flamengo vai desgarrar? O que a gente pode falar do Flamengo, Marcela, é que no trecho do campeonato em que tudo indicava que as coisas iam andar para trás, porque não vamos nos esquecer, foi na última partida, contando com os jogadores que foram para as seleções sul-americanas disputar a Copa América, que o Flamengo fez aquela belíssima apresentação e venceu o Vasco por 6-1. Ali, o time se desfez praticamente. Meio de campo, devassado, né? Nenhum jogador da seleção brasileira, vale sempre frisar, poderia ser pior ainda. Mas sem esses jogadores, a gente pensou, a partir de agora será necessário, por uma questão de justiça, olhar para o Flamengo com outro tipo de exigência. Mesmo que a paciência em relação ao Tite, em todos os lugares, na opinião pública em geral, colegas nossos inclusive, muito curta, porque o Flamengo estava demorando em 2024 para jogar de acordo com o seu potencial. Só que aí, quando todo mundo pensava, o Tite vai ter que reconstruir um time, e tudo que ele fez até agora não vai ter muita serventia, porque os jogadores são outros, ele conseguiu, fazendo com que alguns jogadores desempenhassem funções que a gente não imaginava, embora eles tivessem e tenham capacidade para isso, mas coletivamente o Flamengo continua dando passos à frente. Na última rodada, vitória fora de casa por 4-2 contra o Atlético Mineiro, o Flamengo mostrou alguns níveis de organização ofensiva que devem servir para assustar adversários. A jogada do primeiro gol, por exemplo, é uma coisa maravilhosa nesse aspecto. É um gol no rebote, mas a jogada em si é uma jogada muito bem feita, com vários toques de primeira, o time se movendo, entrando na área com muita precisão. É uma coisa que demora para acontecer porque exige muito treinamento e muita capacidade de interpretação dos jogadores. Mas o Flamengo está nesse caminho. É isso que o Flamengo está fazendo. Mas quando voltarem os outros, a gente espera... Os outros não, né? Os principais, a gente espera para ver. Nesse momento, com esse grupo e esses futebolistas, o Flamengo é um sério candidato a ganhar todas as partidas que fizer, dentro e fora de casa. Ou seja, a gente já pode afirmar, chegou o momento da gente afirmar, o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil. Porque a gente ficava, olha, neste momento, o Atlético, neste Hoje momento, sim. Palmeiras. Sim. Hoje sim, o Flamengo tem o melhor jogo de futebol. Sim. E pensando nesses jogadores que chegam, existe a possibilidade de você imaginar alguém que hoje está aqui jogando como titular, conseguir a vaga de titular desses outros atletas? Possibilidade sempre tem pelo aspecto da capacidade desses jogadores, esses que estão aí, cumprindo suas funções muito bem, ajudando o time do Flamengo a desenvolver um espírito de luta que a gente tem visto, né, não em partidas como contra o Atlético Mineiro, porque a coisa se deu muito favorável ao Flamengo desde o início, mas o Flamengo tem ido buscar resultados até o fim, até quando perdeu para o Juventude fora de casa, poderia ter conseguido um gol no finalzinho e empatado o jogo. Mas esses atletas, eles têm capacidade para jogar, eles podem atuar, não é uma surpresa. O nível não cai, mas quando você recebe de volta jogadores de seleção, você entende que, por justiça, o lugar no time titular
pertence a eles e tem que ser assim mesmo. Muito bem, olha, o Corinthians visita o Cruzeiro. Tite encontrou o tão desejado equilíbrio. O saldo de gols é muito bom. O assunto pro Pedro Henrique Torre, Flamengo e Cuiabá, um dos jogos deste... Que tão importante quanto fazer gols é também evitá-los. Neste ano, o time de Tite lidera não só a tabela do Campeonato Brasileiro, mas também o saldo de gols. São 12 gols contra 9 do Botafogo e Palmeiras no momento. Em 2023, o Flamengo empatou em pontos com o Palmeiras na 35ª rodada. O título parecia irreal pela diferença no saldo. O time paulista tinha 26 gols pró, contra 16 dos cariocas. Não deu. E nesse ano, tudo mudou. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Sem os convocados uruguaios, o Flamengo abriu frente no Brasileiro. São 3 pontos de distância para quem vem a seguir: Botafogo, Palmeiras e Bahia. A reta final do turno pode ajudar. São 2 jogos fora, contra Internacional e Vitória, e 3 como mandante, contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, o desafiante deste sábado. É outro clube que está a lutar pelo título, que tem muita qualidade, mas vamos descansar, vamos ver aquilo que fizemos de bem hoje, alguns pormenores e detalhes que não tivemos tão bem, tentar corrigir e preparar o melhor 11 para sábado dar uma boa resposta, porque isto é a nossa identidade, é aquilo que nós queremos, uma equipa intensa, uma equipa a procurar sempre a baliza adversária, forte nos duelos, com qualidade no jogo, e é isso que nós estamos a trabalhar. Ajustado, o Flamengo, mesmo mutilado pelo calendário, se segura na ponta com a lição aprendida. Saldo de gols conta tanto quanto vitória para levantar a taça. Tá aí então, 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, briga muito boa. Flamengo com 30 pontos, com 27, Botafogo, Palmeiras e Bahia. O São Paulo vem em quinto com 24. O Atlético Paranaense é o sexto com 22 pontos. Outro jogo deste sabadão, são só 2 jogos, né, dessa rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. O São Paulo recebe o Bragantino também às 8. O nosso programete de hoje, a primeira mensagem é do Sussumo. Nicola Gabigol assinou o mesmo com o Palmeiras porque os outros meios de comunicação estão afirmando que não procede essa informação. Ótima pergunta que você me permite responder, Sussumo. Vocês precisam entender que ninguém pode confirmar essa assinatura do contrato. Se você perguntar para a Leila Pereira, ela não vai confirmar porque ela vai colocar o Gabigol numa situação chata com o Flamengo. O staff do Gabigol não pode confirmar essa notícia porque vai causar um mal para o Gabigol enquanto ele estiver no Flamengo. O pessoal do Flamengo da mesma maneira, até o Flamengo nem vai ter essa informação, né? Mas Gabigol e Palmeiras não podem divulgar isso sob o risco de colocar o Gabigol numa situação ainda mais delicada. Informação que eu tenho de uma pessoa muito próxima a Leila Pereira é de que essa assinatura aconteceu no final da tarde da quarta-feira e desde então Gabigol e Palmeiras tentam convencer o Flamengo a liberá-lo nessa janela de julho. Se não der certo, ele chega para a janela de janeiro. O contrato está amarrado, 5 anos de vínculo, salário superior a R$2 milhões por mês, salário que vai fazer do Gabigol o mais bem pago do futebol brasileiro, tá? Kaique com like número 1, Sussumo com like 2, o Marcos Alves perguntando se o São Paulo já tem um plano B, já que o Alex Sandro está... Dando continuidade, vamos falar de Gabigol. Gabigol está com receio de assinar pré-contrato com o Palmeiras nesse momento. Segundo o GE, há um temor por parte do atacante e do seu staff sobre sua utilização por Tite, se de fato Gabigol assinar um pré-contrato com um outro clube rival do Flamengo. Outro agravante é a torcida rubro-negra, com quem ele já vive uma crise após ter vestido a camisa do Corinthians. Palmeiras considera que é muito mais viável ter Gabigol em 2025. Diretoria e comissão técnica entendem que o elenco está muito bem servido para 2024. Por isso, não há pressa. A questão financeira também pesa. O Alviverde sabe que o valor para a tirada do Flamengo agora não seria baixo. Na visão do Palmeiras, dar dinheiro ao Flamengo seria reforçar os cofres do seu principal rival na disputa por títulos. E é verdade. E é muita verdade.
O Flamengo, se o Palmeiras chegasse lá no Flamengo, a gente fechou com o Gabigol aqui e a gente queria a liberação imediata dele. Vocês acham que o Flamengo ia cobrar o mesmo valor que poderia cobrar, exemplo, para o Shakhtar, por exemplo? Venha viver a experiência do Flamengo na briga por títulos. Dando continuidade, o Flamengo recusou uma proposta de mais de 70 milhões de reais pelo lateral direito Wesley. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E foi um clube da Premier League, um clube inglês, que fez a proposta. O Bournemouth, acho que é assim que pronuncia. Foi mal, galera. O Flamengo entende, pelo que eu conversei com pessoas lá no Flamengo, o Flamengo entende que 15 milhões de euros seria um bom valor para vender o Wesley, mas isso tem um motivo. O Flamengo hoje é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. Teoricamente, o Flamengo ficaria com 70% do valor. Os outros 30% são divididos, fatiados, é igual pizza, entre o Tubarão, o ex-clube do Wesley, lá de Santa Catarina, se eu não me engano, clube formador, inclusive, e o próprio atleta. Então, enfim, obviamente o Flamengo negociaria para ficar com um percentual maior, tal como negociou Mateuzinho quando vendeu, porque o Mateuzinho tinha o percentual vinculado ao Londrina. O Flamengo faz isso. Quando vendeu o Rodrigo Muniz para o Fulham, era o Desportivo Brasil, o Flamengo mordeu um pedação do Desportivo Brasil. Eu duvido que se o Wesley for vendido, o Flamengo vai ficar apenas com 70% do valor. Eu duvido. É óbvio que o Flamengo iria negociar para ficar com um percentual bem maior. Fato é que é o seguinte, o Wesley vive um bom momento, a verdade é essa. Na ausência do Varela, ele cresceu e muito de produção. Eu acho o seguinte, tem que vender por esse valor. Negocia para ficar com um percentual maior, além dos 70% que já é do direito do Flamengo. Tem que vender. O Wesley é um jogador que eu sempre defendi, acho que é um garoto extremamente promissor, mas por esse valor aí, eu acho um valor irrecusável. Mas óbvio, você negociaria também para ficar com o jogador até o retorno do Varela, que está servindo a seleção uruguaia junto à Copa América. Inclusive o retorno pode ser no domingo, como eu citei aí no começo do vídeo. Mas, opinião, após a informação, eu acho que tem que vender. O que vocês acham? Tem que vender ou não? Não, Wesley tem que ficar. Meus amigos. Mas então, voltando. Gabigol por Yuri Alberto. No pau, não. O Gabigol é muito mais jogador que o Yuri Alberto. Agora, se fosse um clube que não o Corinthians e pusesse uma grana, quem sabe? Talvez pudesse ser uma solução. Mas é o Corinthians, amigo, então esquece. Gustavo Bruno, RMP, Flamengo vai insistir pelo Paquetá agora com o Bertolucci entrando como intermediário na negociação. Flamengo, a princípio, quer um empréstimo, se o West Ham topar. Então, eu vou botar logo aqui para vocês. Deixa eu ler essa segunda aqui do Gustavo Bruno. O West Ham fará pré-temporada no ZOA e o nome do Paquetá não consta na lista. Já seria negociado com o City. Torço para ele vir. Gente, acho que simplesmente essa história do Paquetá é uma ilusão. É uma ilusão, gente. Sabe? Não tem como. Ou o Paquetá vai tomar um gancho monstruoso, ou simplesmente ele vai ficar por lá. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Imagina quanto o Paquetá não ganha no futebol inglês. Imagina quanto ele não ganharia se ele fosse para o City, que é uma negociação que também está lá latente, mas que, se ele por acaso não for penalizado, se ele for absolvido, é para o City que ele vai, cara. E se ele for suspenso por 1 ano, 2 anos, ele não vai poder jogar no Flamengo, gente. Esquece, não vai poder. O que o Flamengo está na esperança? De pegá-lo para ele ficar esperando apenas jogando aqui? O West Ham vai topar? O Vene Casagrande diz com todas as letras que o West Ham não aceita nem emprestar, nem vender o Paquetá para ninguém nesse momento. Está aqui, ó. Olha lá, eu vou ler para vocês. Vene Casagrande, o West Ham avisou ao Flamengo e aos demais clubes interessados em Paquetá que não quer negociar o meia nem por empréstimo e nem em definitivo. O jogador, por outro lado, tentará fazer valer sua vontade. Eu não acredito. Se existe uma história em que eu não acredito, é essa história do Paquetá vir para o Flamengo. Decididamente não acredito, e por milhares de motivos. Primeiro, porque não se sabe o que vai acontecer com ele.
E pelo contrário, a tendência toda, pelo que se ouve na Inglaterra, é que ele vai levar uma punição pesada. E segundo, porque ele vai jogar fora 2/3 do salário dele. Porque o Flamengo aqui, amigo, no máximo poderia pagar 1/3 do salário dele, já seria uma fortuna. Eu não acredito nessa história. Realmente não acredito. O Wendel diz assim, Tite foi a melhor coisa que nos aconteceu? No momento parece que sim, Wendel. Nesse momento eu tendo a concordar com você. E depois ele pergunta, quando vamos nos livrar do bumbum de silicone? O bumbum de silicone deve ser o Gabriel, né? José Dantas, boa noite, Renato. Falo aqui de Caiacó, no Rio Grande do Norte. Nós estamos muito bem durante a travessia. E digo que vamos entregar a cavalaria com 7 pontos na frente. Pô, se for isso, amigo, se for isso, é maravilhoso. É maravilhoso. Já o nosso bravo professor Júlio César dos Anjos diz assim, a travessia está mais um oásis do que um deserto seco. Verdade. Quando o Esquadrão 20 chegar, imagina quando o Esquadrão 20 chegar. Faço essa alusão ao Esquadrão Rubro-Negro dos anos 80. O Rubro-Negro dos anos 80 era um pouco mais forte, né? Mas, de qualquer maneira, quando vierem De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e o próprio Varela, não há dúvidas de que o time vai ficar muito mais forte. Paulo Flamengo me pergunta, boa noite, Renato, o que você acha do candidato à presidência do Flamengo, Maurício Gomes de Matos? Ele é bombástico e, obviamente, delicado. Rumores nessas últimas horas colocaram em possibilidade que as duas grandes rivalidades desse momento no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, pudessem estar envolvidos naquela que, na minha modesta opinião, seria a grande bomba, a grande negociação deste século no futebol brasileiro. Imaginem só, 2 clubes deste peso gigantesco se envolverem na possibilidade de trocarem seus 2 maiores ídolos recentes. Jesus amado! Corações de torcedores é óbvio que pulsariam além do necessário. Aliás, sairiam pela boca. Emoções seriam afloradas pelas peles de todos esses amantes do futebol e, claro, dessas respectivas equipes. A imprensa, claro, nós aqui no meu caso, teríamos muito material para discutir o quanto que isso valeria a pena para um, para outro, se seria bom para os dois, se seria um fiasco, se um sairia ganhando e o outro perdendo. Enfim, seria obviamente pautas para vários programas e várias discussões. Então é justamente deste tema que eu vou tratar aqui neste vídeo, no canal do Facincani, que sempre tem apoio de O Mundo Retrô. Já sabem, hein? Essa aqui tá de volta numa semana triste pro torcedor do Palmeiras, que perdeu um dos seus grandes ídolos, não este Dudu, tá bom? Este, graças a Deus, com muita saúde, mas o velho Olegário Tolói, capitão do Verdão, da primeira academia, da segunda academia, treinador do Verdão nos anos 70, que nos deixou e que ostentava esta camisa aqui, esta de 1972, esta reedição que está aqui em O Mundo Retrô, que pode ser sua, tá bom? Não só a branca, como a verde e Gabigol. Vou começar com a minha opinião, e depois, claro, que eu vou dar informação do que de fato aconteceu em relação a esse assunto. Como torcedor, em primeiro lugar, a minha opinião é de que jamais eu gostaria de abrir mão de um grande cara, de um grande atleta, de um grande caráter, que é o Dudu, que foi envolvido numa situação em que em nenhum momento na informação que eu tenho, continuo mantendo ela, de que quis deixar o Palmeiras nessas últimas semanas rumo ao Cruzeiro, que o anunciou e tudo mais, depois deu essa bagunça toda que ficou muito mal resolvida, o Dudu agora segue no elenco do Verdão, teria se arrependido e tal, mas na verdade a gente sabe, ou no meu caso sei o que aconteceu, o Dudu foi colocado quase que contra a parede para assinar contra o Cruzeiro, tudo mais, enfim, mas águas passadas, tudo explicado, tem os vídeos aqui no canal do Facincani, se você não sabe dessa versão, por favor, se intere aqui também, tive
o cuidado de ouvir todas as partes envolvidas e trazer a informação mais checada possível dentro daquilo que eu consegui. Então, por favor, peguem aqui na playlist Notícias do Palmeiras no canal do Facincani, que vocês vão saber mais um pouquinho dessa história. Então, como um cara que ama o meu time de coração, falando com a voz de uma arquibancada, eu, particularmente Felipe Facincani, não trocaria o que eu acho que o Dudu ainda tem de mostrar com a camisa do Verdão. Está em recuperação de lesão, demora para pegar ritmo. No pouco que entrou em campo nesses últimos jogos, se vê ainda que é um jogador de muita qualidade, que está faltando intensidade, velocidade, o que é normal. Estava quase que um ano parado, lesão de joelho, o cara volta instável, também como torcedor. Porém, como o Dudu já tem 32 anos e o Gabriel apenas 27, eu vou pensar no lado racional da coisa. Seria mais vantajoso para o Palmeiras ter um jogador inteiro e mais jovem numa posição difícil de se encontrar no mercado, que é um centroavante de qualidade, do que um ponta esquerda que não vou dizer que é mais fácil encontrar num nível do Dudu, porque é quase que igual ao Gabigol, são jogadores especiais, mas é uma posição com um pouquinho mais de abundância para você encontrar na América do Sul. Você não precisa nem ter um ponta agudo como era o Dudu e que hoje é um cara mais cadenciado. Você pode ter um meia ponta, como era um Scarpa da vida, um cara que faça uma função ali mais tática e tal, e que você consegue ter um olhar clínico com mais facilidade para captação. Então, talvez, como jornalista, eu acho interessante, e o Palmeiras, para mim, ficaria com uma peça com melhor valorização do que o Flamengo, que já tem um atleta, no caso, teria de 32 anos, voltando de lesão, e que talvez, não sei se vá chegar a um nível próximo daquilo que ele já foi como o grande jogador Dudu dos tempos de Palmeiras, tá? Então ela partiu meio que não oficial, extraoficial, numa sondagem dos dois clubes que vão negar, não tem problema nenhum, mas confio naquilo que eu apurei ao staff dos dois atletas, tá? De que o Flamengo e o Palmeiras, para que não gastassem dinheiro nesse exato momento, para que não se dispusessem a colocar grana de seus respectivos orçamentos, que estão bem definidos até o final do ano, lembrando que o Flamengo tem a obrigação de pagar o Gabigol, porque tem contrato até dezembro. Então essa história de que o Flamengo se dispõe a pagar para o Gabigol ficar até o fim do ano é mentira, não se dispõe nada, o Flamengo é obrigado a pagar. Não tem nenhum tipo de benevolência, isso é um contrato, tá? Então não caiam nesse discurso furado. Mas, para evitar ter esse gasto até o final do ano, o Flamengo, claro, espera que haja uma compensação financeira por parte do Palmeiras, que até agora não veio nenhuma proposta por parte do Palmeiras ao Flamengo, com algum tipo de aporte para... Sai nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly Hate, sempre trazendo conteúdos, análises para vocês sobre o Mengão, galera. Então, se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.